Fala galera, e aí, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da página 520 à página 521, tá bom? No primeiro exercício, a gente tem os seguintes dados, né, que podem dar informações para a gente conseguir achar bem facinho a resposta. O gado Kerry apresenta o tamanho normal das pernas, condicionado pelo genótipo homozigótico, né, homozigoto, desão-desão. Então, o gado Kerry é desão-desão e ele tem o tamanho das pernas normal. O gado Dexter, de perna curta, possui um genótipo heterozigoto, desão-desinho. E o genótipo homozigoto recessivo, desinho-desinho, é letal. O que é um gene letal? Toda vez que for desinho-desinho ou desão-desão, vai depender do exercício, tá? Quando vier esse genótipo, o embrião, o feto, não se desenvolve, então nasce morto. Por isso, dos cálculos, ele precisa ser deletado, tá? Como a gente vai ver agora. O genótipo homozigoto recessivo, desinho-desinho, é letal, produzindo indivíduos mal formados ou natimortos, denominado bezerro bulldog. Cruzando-se um macho Kerry com uma fêmea Dexter, ou seja, se a gente for cruzar um desão-desão com um desão-desinho, existe a possibilidade de ocorrer o encontro de alelos letais? Se você fizer o cruzamento bem simples de desão-desão com desão-desinho, não tem como acontecer de aparecer o genótipo desinho-desinho, porque não tem um desinho no macho, só tem um desinho na fêmea. O macho é homozigoto dominante, a fêmea é heterozigoto. Para aparecer desinho-desinho, teria que ser os dois heterozigotos. Então, não dá. Por isso que, no caso, né, se a gente cruzar desão com desão, desão do macho com desão da fêmea, o desão do macho com o outro desinho da fêmea, só vai dar genótipos desse cruzamento, desão-desão ou desão-desinho. Não vai aparecer desinho-desinho, certo? Aí você pode responder com as suas palavras mesmo, tá? Na genealogia a seguir, os círculos 6 e os quadrados 10 e 12 representam pessoas que, na fase adulta, desenvolveram a mesma doença hereditária. Então, nós temos a mulher 6, o homem 10 e o homem 12, tá? Examine as afirmações. Na primeira, é uma doença autossômica dominante. Não tem como ser dominante, porque primeiramente, quando você observa o heredograma, você só identifica aí, de 12 indivíduos, apenas 3 que apresentam essa condição. Então, se fosse dominante, seria todo mundo, praticamente. E um ou outro seria normal. Então, no caso, ela é recessiva. 2. O casal 1 e 2 apresenta constituição genotípica heterozigota. Exatamente, porque senão não seria possível ter uma filha, que seria o 6, né, com a doença. Então, a 2 está correta. 3. A mulher representada pelo número 5 pode ser homozigota. Pelo número 5, pode ser homozigota? Pode. A gente sabe que ela não é, por exemplo, recessiva, né? Azinho, azinho. Mas ela pode ser azão, 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 azinho, né? Então, ela pode ser homozigota. Esse foi o 3, né? O 4. Se houver casamento consanguíneo entre o 9 é um homem, e o 11, que é uma mulher, eles são primos, né? E são primos de primeiro grau. Todos os eventuais descendentes nascerão afetados? Não necessariamente, né? Então, você não pode afirmar isso. Então, fica a alternativa C. 3. O heredograma a seguir ilustra a acondroplasia. A acondroplasia é o que a gente conhece como anão, tá? Então, no caso da acondroplasia, uma das formas de nanismo humano, determinada por um gene que inibe o crescimento ósseo durante o desenvolvimento, é uma doença genética humana e é letal quando aparece azão-azão, tá? Então, quando a gente vê aí um anão, ele é azão-azinho, tá? E o normal, azinho-azinho. Quando for azão-azão, não tem como existir, porque ele acaba morrendo, tá? Então, a gente respondendo aí verdadeiro e falso. Vamos lá. A primeira, a herança da acondroplasia é autossômica dominante. Muito bem, ela é dominante. É só você pegar o heredograma e ver a quantidade de pessoas, de descendentes que aparecem.
quando... só pra você ver como aparece muito mais, por isso que é dominante, tá? Aí, a segunda. Os indivíduos 1 e 2 são homozigotos dominantes para essa doença. Deixa eu ver. O 1 ele é azinho, porque não pode ser azão, já que azão é morto, né? Então, não pode ser homozigoto dominante, tem que ser heterozigoto, no caso. Ambos, né, que eu citou aqui na frase. E a terceira, independentemente do sexo, metade dos filhos nascidos vivos do casal 3-3 com 3-4 são normais e metade dos seus filhos são portadores da doença. Olha, o 3-3 é azinho. E o 4 é azinho. Como que eu sei isso? Porque azão nasceria morto, então eles não existiriam. E azinho é normal, não é anão. Então, a gente não pode falar que metade é normal e a outra metade é portador da doença. Até porque tá mostrando no eletrograma, no indivíduo 4-1, que ele é natimorto, né? Ele não nasceu, ele sofreu um aborto, na verdade, foi abortado. Então, também a gente não pode falar isso. Por isso, por enquanto ficou verdadeiro, falso. Vamos ver a quarta. O indivíduo 4-1 foi abortado. 4-1 foi abortado. E seu genótipo é azão. Sim, sempre que for o aborto, no caso da acondoplasia, é azão. Quem em condição homozigótica tem efeito tão grave que provoca a morte do portador, ainda durante o desenvolvimento embrionário. Isso é verdade, tá bom? Todos os acondoplásicos desta genealogia, nascidos vivos, são heterozigotos. Por enquanto, pelo que a própria doença nos mostra e o próprio genótipo nos mostra, todos que têm acondoplasia e estão vivos são heterozigotos. É azinho, então até aqui tá certo, tá? A 3 ficou então verdadeira, falsa, verdadeira. 4. O lóbulo da orelha é uma pequena proeminência que se situa na região inferior da orelha dos seres humanos. O lóbulo solto da orelha é uma característica condicionada por um alelo dominante. No caso, gente, isso aqui é a orelha solta. Se fosse aquela orelha presa, ela estaria em contato direto aqui com essa porção aqui no rosto. A minha é solta, então dominante, tá? O homozigoto recessivo, por sua vez, tem os lóbulos presos, então recessivo. Sendo assim, considere que um homem heterozigoto, ele é hétero, azinho. Se case com uma mulher de lóbulo preso, azinho, e tenha 4 filhos conforme o eletrograma abaixo. O próprio eletrograma já mostrou, né? O homem é dominante, então orelha solta, lóbulo solto, azinho. A mulher seria o lóbulo preso, que não é o meu caso, então seria até aqui, azinho. Ele tem 4 filhos, 2 meninos, 2 meninas. O menino 2 é azinho, e a menina 4 é azinho. Os demais, o 1 e o 3, eles têm o lóbulo solto, então eles são azão. E como a mãe só manda azinho, então eles são heterozigotos. O primeiro filho, mais velho, azinho. O segundo filho, azinho. A terceira filha, azinho. E a quarta filha, azinho. Tá? Vamos lá para as alternativas. Com a análise do heredograma acima, é correto afirmar que todos os filhos do indivíduo 2 terão lóbulos presos e o genótipo desses indivíduos é azão? Não, né? Até porque a mãe é azinho. Então, não tem nem como mandar outro azão. B. O indivíduo 1 é totalmente dominante, seu genótipo é azão. Não. O indivíduo 1 é azinho, o próprio enunciado diz, né? C. Todos os filhos do indivíduo 2-3 terão pelo menos um gene para o lóbulo preso e o genótipo desses indivíduos é azinho. Todos os filhos do indivíduo 2-3. Aí você vai lá no 2-3, é essa menina, azinha. A questão é que você não consegue ter essa certeza, porque vai precisar da outra pessoa, né?
Então, você não sabe se ela vai ser azinho, azinho. Talvez ela se case com uma pessoa que seja azão, azão, então ela não vai ter filhos azinho, azinho nunca. Aí fica a alternativa D, vamos ver. Qualquer descendente do indivíduo 2,4 receberá gene para o lóbulo preso e seu genótipo é azinho, azinho. Agora sim, né? Essa menina, como ela é azinho, azinho, ela vai mandar o azinho. Agora, se os filhos vão ter esse lóbulo preso ou não, vai depender também do pai, tá? Então, fica a alternativa D. 5. Camundongos com genótipo homozigoto recessivo, azinho, azinho, tem coloração acinzentada. Não é aqueles ratinhos cinzinha tipo Mickey, tá? Os heterozigotos são amarelos. E os homozigotos dominantes, ou seja, azão, azão, olha o que acontece com eles. Morrem no início do desenvolvimento embrionário. Ou seja, a gente nunca vai ver nem a cor da criatura, né? A gente só sabe que é cinza e amarelo, mas o azão, azão, não sabemos. Nem a cor que vai ser. De um experimento de cruzamento entre animais amarelos, resultaram 12 descendentes. Então, cruzou azão, azinho com azão, azinho. Pai e a mãe amarelo, tá? De um experimento, tá? E aí, conseguiu 12 descendentes. Qual o número provável de descendentes cinzentos? Cinzento é azinho, azinho. Então, você faz, se você fizer o cruzamento, azão com azão, não vai nascer, né? Aí, azão com azinho, azão com azinho, azinho, azinho. Então, você já não tem mais 4 possibilidades, você só tem 3, porque um deles morre, que é o azão, azão. Então, a sua divisão não vai ser por 4, a sua divisão vai ser por 3, tá? Se você teve 12 descendentes, divide esses 12 por 3, porque já nasceu morto, ou seja, não nasceu, você não tem descendente, né? Então, você vai pegar 12 dividido por 3, que é 4. 4 o quê? 4 vezes 2, porque é o azão, azão, então você vai ter 8 amarelos. E você vai ter 4 descendentes cinzas, que são os azinhos, azinhos. Azinho, azinho, tá? É 1/3 azinho, azinho e 2/3 azão, azinho, que é amarelo, tá? Então, fica 4 descendentes cinzas e 8 descendentes amarelos. E como já nasce morto, o outro a gente não tem a menor noção do que ele é, tá? 6. Em 1839, Charles Darwin casou-se com a prima Emma Wedgwood. Eu não sei falar o nome dessa mulher. Com quem teve 10 filhos. Caprichou, né? Dos quais 3 morreram prematuramente. Pô, mas já teve 7, né? Tá bom. Supondo que essas mortes tenham sido causadas por uma doença autossômica recessiva, azinho, azinho, qual seria o genótipo do casal para essa doença? Gente, se a doença é azinho, azinho, um azinho vem do pai e o outro azinho vem da mãe. Como o Darwin e a Emma não tinham essa doença, então eles são azão, azinho, tá? Justifica a alta mortalidade dos descendentes. Então, o que acontece? A galera se gosta muito ali da família a família Darwin e a família Wedgwood. Então, já é uma família que elas são aparentadas e eles casam entre si, entre primos. E no caso, Darwin e a Emma eram primos de primeiro grau. E antes disso, acho que os pais do Darwin também eram primos de primeiro grau. A avó dela também casou com um dos Darwins. Então, tipo assim, quando você pega a genealogia deles, tanto os ancestrais quanto os descendentes, eles sempre se casaram entre essas famílias. Enfim, aí o Darwin, ele fala várias vezes, né, que ele ficava encucado, que ele podia, o pecado que ele cometeu de casar com uma parente dele resultou na morte dos filhos. E ele já tinha observado que a endogamia dava problema nos animais e nas plantas. E aí ele ficou encanado com isso. Então, trata-se de um casamento consanguíneo, que é chamado, então, endogamia, tá? Por isso que 3 dos filhos dele morreram. Uma foi muito triste, ela morreu aos 10 anos de idade no colo do Darwin. Acho que, se eu não me engano, foi a segunda filha dele.
Depois teve uma outra que morreu logo, ela nasceu e um mês depois veio a falecer. E um outro menino, já eu não sei se era o quinto ou sexto filho, também faleceu, tá? Com um aninho de idade. Sem contar que ela deve ter tido alguns abortos, né? Então pensa, a vida deles assim nesse sentido. E os filhos, os que sobreviveram, cresceram muito fracos, né? Muito fracos. Mas aí depois se tornaram adultos e hoje, né? Já acho que grande parte já morreu, mas deixou descendentes, né? Então a família Darwin é bem estabelecida aí na Inglaterra, né? Temos muitos descendentes de Charles Darwin, alguns até continuaram o trabalho deles, outros se tornaram aí grandes filósofos, defensores de outras causas, mas enfim, a grande questão é que dos 7, 3 morreram por alguma anomalia cromossômica, né? Alguma doença aí, e por causa da consanguinidade da família, tá? Aí nós temos então agora 7. A síndrome de SPOA é uma doença neurovegetativa recessiva, mais comum em lugares onde ocorrem muitos casamentos consanguíneos. Essa síndrome, gente, foi encontrada aqui no Brasil, em Rio Grande do Norte, numa cidade onde 80% da cidade ela sofre de anomalias genéticas, porque os fundadores dessa cidade eram primos. Eles se casaram, tiveram, se eu não me engano, 15 filhos, só que os filhos tiveram filhos com os irmãos. E aí começou que praticamente a cidade inteira, que eu acho que era composta aí de aproximadamente 3 a 4 mil indivíduos, 80% deles eram parentes. Então era um casamento assim, de neta, com vô, com pai, eram umas coisas assim, que tipo, pra nós é bizarro, né? É complicado, mas lá a galera se acertava. E aí fizeram um estudo, um mapeamento genético, né? Um mapeamento gênico dessa cidade. Foi o pessoal, inclusive, da USP de São Paulo que fez e encontrou essa doença, tá? O gene SPOA encontra-se no cromossomo 11 e apenas os indivíduos que apresentam 2 cópias do gene associados à síndrome manifestam a doença. Imaginando-se que o indivíduo normal é filho de pais heterozigotos em relação à doença, um pai azão, azinho e a mãe azão, azinho, tá? Só que o indivíduo, desculpa, né, é filho, então, menino. É filho de pais heterozigotos, então ele é normal. Ele é azão alguma coisa, a gente não sabe se é azão, azão ou azão, azinho. Qual a probabilidade dele ser portador do gene SPOA? Bom, a gente sabe que ele não tem a doença, né? Então ele não é azinho, azinho. Ele pode ser azão, azão ou azão, azinho, né? Então, a gente já não tem mais 4 possibilidades, nós temos apenas 3, porque já se excluiu o fato dele ser normal, então não pode ser azinho, azinho, que azinho, azinho é recessivo, então tem a doença. Pelo fato dele ser normal, então nós temos aí 3 possibilidades. Azão, azão, ou 2 vezes o azão, azinho, certo? Como quer saber se ele porta o gene? Então, ele tem que ser azão, azinho. Por isso, ele tem 2 possibilidades em 3, tá? Então, ele tem 2/3 de chances de portar o gene SPOA, certo? Quer ver? Eu vou ler um negócio aqui pra vocês que é interessante. A síndrome de SPOA é uma doença neurodegenerativa recessiva descoberta entre os habitantes da localidade Serrinha dos Pintos, Rio Grande do Norte. É descrita por pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, USP. Nos casamentos consanguíneos é mais comum o encontro de alelos recessivos, por isso que dá tanta doença, né? Entre os judeus também é muito frequente ter muitas anomalias, muitas doenças, muitas mulheres, inclusive estéreis, porque ela não tem muitos casamentos consanguíneos, eles casam entre si, entre primos, né? Um indivíduo comprou determinada espécie de planta, tô na 8, que pode apresentar flores
com 3 tipos de cores de suas pétalas. A verde escuro, que é vezão-vezão, a verde claro, vezão-bezinho, vezão-bezão, e a branca vezão-bezão. Essas diferentes cores são condicionadas por combinações de 2 alelos de um único locus. Na expressão fenotípica das cores, não há relação de dominância entre os alelos, e a manifestação em homozigose de um dos alelos bezão-bezão da cor branca é letal na fase adulta. Bom, a gente sabe então que a flor de cor branca nunca se abre. No caso, né, a homozigose de um dos alelos, ou seja, o bezão-bezão é letal. A flor branca nunca se abre. Em um jardim de plantas com flores verde escuras, não nascem plantas com flores de cor verde clara, porque precisaria do branco que não tem nesse jardim. Realize os cruzamentos possíveis entre as plantas com flores das cores mencionadas, presentes em igual quantidade, verde escuro com verde escuro, verde escuro com verde claro com verde claro. Se tiver... vamos lá. Utilizando as sementes obtidas desse cruzamento, formou-se outro jardim. Então, no caso, verde escuro é vezão-vezão, verde claro vezão-bezão e branca vezão-bezão. As possibilidades de cruzamento, no caso da primeira que ele pediu, né? Verde escuro com verde escuro, dá 100% verde escuro, porque é vezão-vezão com vezão-vezão. Na segunda, que seria verde escuro com verde claro, é vezão-vezão com vezão-bezão. Aí, o que nós vamos ter? 50% é vezão-vezão, verde escuro, 50% verde claro, vezão-bezão, tá? E no terceiro cruzamento que ele pediu aqui, é verde claro com verde claro, nós vamos ter 33% de cor verde escuro e 66% cor verde claro, já que, né, o bezão-bezão não vai nascer porque é letal para branco. Determine as cores das flores que têm maior possibilidade de se abrir nesse novo jardim. Bom, a possibilidade, então, é a verde escura, né? Que vai ter o maior número, inclusive, e também aqui possibilita aí cruzamentos, né? Não se formam plantas cor verde clara. E por quê? O bezão não abre, né? E aí, nesse caso, apresenta herança sem dominância e letalidade, certo? O desenvolvendo habilidades complementares, vocês têm em gabarito. Qualquer dúvida, qualquer problema, dificuldade em resolver algum desses, vocês podem me procurar. Mas, basicamente, as questões são desse tipo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham elucidado aí algumas questões de como fazer a codominância, letalidade, seria, né, o monohibridismo sem dominância, tá bom? Até a próxima!